aquele primeiro amor que nós temos pela modalidade. E eu lembro que na altura eu sentia-me tão pressionado que não desfrutava, Claro. que não vivenciava as coisas e então foi muito importante. De alguma forma acabei por perceber que a psicologia podia ser uma ferramenta importante para melhorar a minha performance e também para derrubar alguns monstros que eu tinha aqui em termos mentais. Bom. Infelizmente respondeu fantasticamente à minha provocação. Não, mas... Como você disse bem, nós atletas, nós focamos muito naquilo que nós não controlamos. Uhum, E muitas vezes eu até à data nunca tinha estado com alguém que me tivesse dito isso. Ou seja, num casulo, se quisermos, e começamos a pensar, epá, isto não devia ser assim, estou a ser injustiçado, e eu tenho que jogar e eu sou o melhor, e às vezes esquecemos de uma simples questão, é que jogar ou não jogar não depende de nós. exatamente. Aquilo que depende de nós é só treinar, dar o nosso máximo e pronto, e esperar que a escolha recaia em nós. E eu lembro que na altura, nessa fase, até eu estava sob muita tensão, achava mesmo que era o melhor e queria provar, e as coisas, infelizmente, acabavam por não me sair tão bem. Claro. E depois, quando eu comecei a pensar mais em mim e comecei a ter objetivos concretos, Uhum. de coisas que eu controlo, como, não sei se o doutor se lembra, mas como do exemplo de uma posição específica que nós temos de guarda-redes, que é a parede, Claro. e isso era uma coisa que eu precisava melhorar. E lembro que na altura nós comentámos sobre isso e você disse: então vamos traçar objetivos do. Nós vamos, durante uma semana, você vai fazer isto e vai tentar melhorar esse ponto. E por incrível que pareça, eu durante o treino, o meu foco e a Claro. minha motivação estava naquilo. Epá, eu tenho que fazer bem, eu tenho que fazer bem a posição, eu tenho que perceber se já consigo fazer bem se ele é canhoto, se ele é esquerdo. Então foi muito interessante e isso foi uma experiência muito importante para mim. Final da época, a satisfação que você sentiu e a confiança, se calhar, que sentia em si, serem mais sólidas do que se calhar algum dia tinham sido, porque eu acho que vocês muitas vezes se baseiam no sucesso imediato, no resultado, no ganhar, e nós lembramos que no Benfica se ganhava muitas vezes, e perde-se perspectiva, essa evolução, esse crescimento, esse investimento habitual que é as modalidades do Benfica são notícia por dois motivos: é se ganham o título ou se perdem um jogo. Portanto, o nível de Exatamente. pressão nas modalidades era assim, continua a ser. Era muita pressão mesmo, muita pressão. Porque, e nós, como atletas, também acabamos por colocar essa mesma pressão sobre nós próprios, né? Claro. Este equilíbrio que tem que haver. O facto de eu querer sempre ser melhor não me impede de perceber que eu às vezes vou cometer erros. Uhum. Eu para crescer, preciso cometer erros. Por outro lado, perceber que errar, vou errar sempre, não me pode impedir de crescer e de evoluir como atleta. Retira-se com 38, mas mesmo nos últimos anos continuava a aprender, continuava a querer fazer coisas novas, e se calhar foi isso que o manteve até tão tarde num patamar diferenciado. Sim, como disse anteriormente, acho que aquilo que me fez jogar mais tempo do que aquilo que eu estava à espera, porque eu sempre fui daqueles atletas com 24, 25 anos, sempre disse que ia terminar a minha carreira muito cedo, que não queria jogar muito tempo, mas um fator que me fez terminar relativamente tarde, né? Não muito tarde, foi o facto de ter redescoberto esta paixão e esse gosto
em jogar, em desfrutar, e você sabe muito bem que foi isso, e nós em todas as sessões nós falávamos disso, e eu às vezes dava um frango ou havia um golo que era mal batido. Se eu antigamente fechava a cara, baixava a cabeça, opá, na parte final da minha carreira não sorria porque fazia mal, né? E então, até nesse sentido, a paixão e o gosto e mesmo o facto de nós nos divertirmos a fazer, eu acho que o mais importante era nós divertirmos a fazer. A segunda maior experiência que eu tive é esta da minha mudança do Benfica para o Porto Salvo. Foi sem dúvida a maior experiência e o maior desafio que eu tive como atleta em termos mentais, porque são realidades completamente diferentes, e aí não tenho qualquer problema em dizer que, para além da minha mulher, foi você que me segurou. O doutor é que me segurou, e é por isso que eu digo que eu via aquela situação com as minhas lentes, com os meus olhos. E você fez-me ver a situação de outra forma, de outra perspectiva. E naquela altura, se eu não tivesse essa perspectiva, eu se calhar deixava-me ir abaixo e não me endireitava, nunca mais. O emocional que eu estava na altura, e teimava em não encarar a realidade, mas no fim acabou por ser uma experiência fantástica. Acabei por ganhar os títulos mais importantes da minha carreira nessa altura, e foram as maiores experiências, e como disse anteriormente. Lembra-se de termos falado na véspera, ou no dia, ou na véspera da final do Mundial? Não, Ah, doutor, eu lembro que nós falámos, mas das nossas sessões o que marcou mais foi antes da meia-final. sim? Porquê? Foi. Porque foi até à altura. Eu já tinha jogado uma meia-final, já tinha jogado uma meia-final eh, na Colômbia em 2016, e era contra a Argentina. E se Argentina houve do Alain, jogo ok, ok. com o Alain, exatamente. Se houve jogo que eu fui completamente tranquilo. Claro que há sempre aquela dor na barriga, né? Aquele nervosismo miudinho, mas se houve algum jogo durante a competição do Mundial que eu fui tranquilíssimo, foi esse jogo. E eu gosto muito de comparar o meu estado emocional em 2016 para a meia-final com o meu estado emocional em 2020, em 2021, Hum. 2021, na Lituânia. Não tem nada a ver, não tinha nada a ver. Fui muito mais tranquilo, muito mais ciente da responsabilidade, mas também fui com a noção de que, opa, eu tenho que me divertir. Eu não vou jogar mais nenhuma meia-final do Mundial, e se eu não me divertir agora, não vou. E se eu não aproveitar esta experiência e divertir-me, eu nunca mais vou conseguir fazê-lo. E E então consegui. foi a sessão antes da meia-final, foi a que me marcou mais, e depois houve o dia da meia-final, e depois nós falámos, depois houve 3 dias de folga, julgo eu. Nós não falámos no dia depois da meia-final, falámos no dia seguinte, acho eu, Uhum. 2 dias depois da meia-final, que até foi no andar onde estava a Argentina. Sim. Lembro perfeitamente. Como é que tem sido a vida de reformado, de jogador? E, e agora que abraçou a carreira de treinador, o que é que leva, o que é que leva de jogador para a carreira de treinador? Como é que tem sido a experiência? Aí levo muita coisa, doutor, muita coisa, muita coisa. Eu acho que a vantagem de quem jogou e se torna treinador é que sabe como é que os jogadores pensam.
E, e apesar de eu nunca, e você sabe bem que eu nunca pensei em ser treinador, neste caso, treinador de guarda-redes, era uma coisa que eu Surpreendeu, é verdade. não ver as situações de outra forma, mesmo a nossa própria insegurança, né? Quem deixou de jogar eh, e passar logo para treinador e será que eu sou capaz, será que eu não sou capaz, será que se eu consigo transmitir as coisas e as experiências que tive aos mais novos, tem sido fantástico. Os jovens atletas têm se portado mesmo, mesmo, mesmo muito bem e depois também dão-me sempre abertura para poder falar com eles, para também fazer vê-los a perspectiva do treinador, o que na altura a mim não me faziam ver, né? Então eu tento sempre também que eles percebam que há muitas coisas que não dependem deles, que dependem de nós, treinadores, e aquilo que lhes compete a eles é só darem o máximo e fazerem aquilo que lhes compete. Falámos na altura, quando estava para tomar a decisão de se retirar, mas não lhe fiz a pergunta depois de se retirar. Foi a decisão certa, o timing certo, sai em paz com tudo aquilo que fez? Oh, Tudo muito em paz. Aliás, foi uma das coisas que me levou a tomar a decisão de deixar de jogar. Eu, na altura, queria jogar e a perspectiva era jogar mais uma época, hum. mas optei por não jogar porque também sentia-me em paz. O teste, está bem? 1 minuto, eu vou fazer. Vamos fazer um jogo de associações. Eu vou dizer uma palavra ou uma expressão e eu quero que diga a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Pode ser? Pode ser. Ok, vamos a isso. 1 minuto a contar agora. Ahm, futsal. Amor, Se não fosse jogador de futsal, o que é que seria? professor de educação física, Muito bem. E guarda-redes? maluco. Eu sabia que ia responder isso. Reforma. Não percebi, perdão. Reforma. Preguiça. Preguiça. Ok. Benfica. Amor, Leões de Porto Salvo. gratidão, Gosto. Portugal. sem palavras, doutor. É uma excelente resposta. Sem palavras mesmo. Psicologia. Ferramenta. Perfeito. 1 minuto em ponto. Ahm, quero agradecer de coração. Correu melhor, para mim, correu melhor ainda do que estava à espera. Eu acho que tem um talento nato para comunicar. Eu acho que devia explorar isso Não, não tenho nada, no doutor. seu futuro. Não diga isso que está aqui a minha mulher de lado. Dá-me a chatear há muitos anos por causa disso. Eu digo. Não, não, não. Eu ter-lhe feito essa pergunta, mas para mim também foi uau. Ele vai deixar de me deixar de ator? Não, aparentemente não, mas vamos deixar de falar Não, sobre. até porque você fez parte desse processo de decisão, né? Não, Até sim, não, ainda bem que o fiz, fico muito grato por isso, mas para mim também foi um prazer. Foi um prazer. E o facto de podermos manter uma relação para lá da sua carreira, para mim, é fantástico. Portanto, quero não, eu é agradecer. que agradeço, doutor. Eu às vezes até fico triste porque acho que não consigo demonstrar a importância que você teve no meu percurso e estou satisfeitíssimo. Muito obrigado por tudo. Obrigado, eu, e espero que nos vejamos em breve. Com certeza. Um abraço, doutor. Forte abraço. Obrigado, Tchau. um abraço.